Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César e hoje a gente vai iniciar a nossa segunda aula da terceira e última parcial abordando o tema peixes. Mais especificamente, nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre as características gerais dos peixes e também vamos caracterizar as classes pertencentes então ao que nós chamamos popularmente de peixes. Mas afinal de contas, quem são os peixes? Aqui nessa imagem vocês estão vendo representado o subfilo vertebrata. Então aqui vai incluir todos os animais conhecidos popularmente como vertebrados. Nós vamos ver na aula de hoje que esse termo não é muito adequado, considerando que tanto os organismos conhecidos como Myxine e Cephalaspidomorph, eles não possuem vértebras, porém todos os vertebrados possuem crânio. Então muitas pessoas argumentam que o termo mais adequado para esse grupo aqui seria craniata. Então todos os cordados que possuem crânio. Mas mais especificamente a gente vai focar a aula de hoje no que nós chamamos popularmente como peixes, que são essas 5 classes representadas aqui em vermelho nesse cladograma. Mas vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais de perto então no que nós consideramos como peixes. Nós podemos dividir os peixes em 2 grandes grupos, e aqui não é nenhuma categoria taxonômica, é simplesmente uma classificação. Nós temos os peixes que são agnatas, ou seja, aqueles que não possuem mandíbula. Aqui estão representados, então, as feiticeiras, dentro da classe Myxine, e as lampreias, dentro da classe Cephalaspidomorph. E nós também temos aqueles peixes que apresentam mandíbula. Nesse grupo aqui estão representadas a classe Chondrichthyes, que são os peixes cartilaginosos, os Actinopterygii, que é a maioria dos peixes que nós conhecemos, e os Sarcopterygios, tá? Que incluem aqui os peixes pulmonados. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas classes aqui na nossa aula de hoje. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre as características que são compartilhadas por todos esses subfilos. Então os peixes eles são animais aquáticos, podendo ser de água doce ou marinho. Os peixes também são animais ectotérmicos. Lembrem-se que ecto significa externo, térmicos, temperatura. Então significa que eles regulam a temperatura corporal com base numa fonte externa de calor. Então eles não têm a capacidade de regular a própria temperatura por mecanismos internos, como a gente encontra nas aves e nos mamíferos. Além disso, eles possuem o corpo fusiforme na sua maioria, com membros transformados em nadadeiras. A maior parte dos peixes tem o corpo coberto por escamas, mas sim existem alguns peixes que têm a pele nua, ou seja, sem escamas. E os peixes também possuem um coração com 2 câmaras, sendo um átrio e um ventrículo. No interior desse coração só vai circular o sangue venoso, ou seja, o sangue pobre em oxigênio. A partir do ventrículo, esse sangue ele vai então para as brânquias, no caso dos animais pulmonados, para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. Depois das brânquias, então, feita a troca gasosa, esse sangue vai circular e vai fornecer oxigênio para todos os tecidos do animal. Em contrapartida, ele vai receber o CO2. Tá? E depois que ele foi distribuído, ele vai retornar como um sangue pobre em oxigênio para o átrio, do átrio vai para o ventrículo e novamente ele vai ser bombeado para as brânquias ou para os pulmões para sofrer o processo de oxigenação novamente. Tá? Então, todos os peixes possuem um sistema circulatório como representado aqui, sendo que o coração é composto por apenas 2 câmaras. E a grande maioria dos peixes, então, são dioicos, podendo ser ovíparos na sua maioria, mas também tem peixes que são vivíparos. Tá? Então, essas são características gerais compartilhadas por todos os peixes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas classes, especificando características particulares delas. Então, como a gente já viu anteriormente, nós podemos classificar os peixes em 5 classes. A Myxine, que são as feiticeiras, a Cephalaspidomorph, que inclui as lampreias, a classe Chondrichthyes, que inclui os peixes cartilaginosos, conhecidos popularmente como tubarões, arraias e também as quimeras, a classe Actinopterygii, que são os peixes de nadadeira arraiada, a grande maioria dos peixes que nós conhecemos, e a classe Sarcopterygium, que vai incluir os peixes de nadadeira lobada, que são os peixes pulmonados e também o selacanto. Vamos então começar agora falando primeiramente sobre a classe Myxine. Os Myxine eles compreendem aproximadamente 43 espécies de vertebrados conhecidos popularmente como as feiticeiras. Eles ocorrem exclusivamente em ambiente marinho, podendo ser tanto predadores como também saprófagos.
Uma característica bem conhecida do corpo é esse formato delgado aqui, né? E com a pele nua, ou seja, eles têm ausência de escamas aqui nesse grupo. Eles também não têm apêndices pares, então eles não têm nadadeiras pares, eles vão ter uma nadadeira caudal que ela vai se estender dorsalmente pelo corpo desse animal. Outra característica marcante é a presença desses barbilhões aqui, que são quimiorreceptores ao redor da boca. Então, esses barbilhões auxiliam a feiticeira a localizar esse alimento aqui no momento que ela está predando. Tá? Aqui a gente também vai ver uma característica exclusiva do grupo, que é a presença desses dentículos, né, na língua. Então, essa característica que ela é bastante importante, porque esse animal utiliza esses dentículos aqui para se fixar e raspar a presa durante esse processo de alimentação. Então é mais ou menos assim que esse animal se alimenta. Outra característica marcante do grupo, bem distintiva, é a presença de glândulas mucosas distribuídas por todo o corpo do animal. Aqui vocês estão vendo um vídeo que mostra então uma feiticeira sendo manuseada por um humano, e note que como um mecanismo de defesa ela libera esse muco que não é palatável, então ele desestimula o predador a se alimentar dessa feiticeira. Olha a quantidade de muco produzido. Além disso, ele deixa o animal mais escorregadio, né, e também dificulta com que o predador se alimente. Então, olha só a quantidade de muco que uma única espécie é capaz de produzir. E aqui nesse próximo vídeo, nós conseguimos observar como é que funciona então esse mecanismo de defesa proporcionado pelo muco. Então, aqui é uma câmera submarina, e a gente vai ver aqui, então, essa feiticeira se alimentando, e próximo a ela tem um tubarão, né, um famoso predador encontrado em ambientes aquáticos. Lembre-se que ela produz muco, possui glândulas de muco cobertas em todo o corpo. Então, o predador dá o bote tubarão, e notem que, como é um organismo não palatável, o tubarão simplesmente deixa de se alimentar desse organismo e vai embora. Então, é um mecanismo bastante eficiente aqui, em câmera lenta, e para ver como o tubarão acaba não predando essa feiticeira. Tá? Então essa é uma característica bastante importante compartilhada por essa classe. Então a outra característica interessante é a presença das brânquias. Elas têm 5 a 16 pares de aberturas das brânquias. Então essas brânquias elas não são cobertas, como a gente vê em alguns dos peixes que tem o opérculo, né? E também isso daqui é uma característica exclusiva do grupo, a quantidade dessas aberturas branquiais. Então isso que a gente falou foi sobre a classe Myxine, que são as feiticeiras. Agora vamos falar sobre a nossa segunda classe de peixes da aula de hoje, que é a classe Cephalaspidomorphi, que vai incluir os organismos conhecidos popularmente como as lampreias. A ciência conhece aproximadamente 38 espécies de lampreias, então. Aqui as lampreias já ocorrem tanto em ambientes marinhos como também dulcícolas, podendo ser tanto parasitas como predadores. Aqui vocês têm algumas imagens ilustrando, então, uma lampreia. A gente já consegue ver uma diferença marcante em relação ao grupo anterior, que é a presença dos olhos bem desenvolvidos, que a gente não encontra nas feiticeiras. Tá? Então, com relação às características gerais, a gente vai ver, então, esse corpo delgado, né, com a presença da nadadeira caudal e 2 nadadeiras dorsais, uma anterior e outra posterior. A gente também vai ver a presença aqui de um olho bem desenvolvido, como eu comentei com vocês. E assim como o grupo anterior, o esqueleto ele é fibroso e cartilaginoso. Tá? E as lampreias, assim como as feiticeiras também, eles têm uma notocorda persistente. Então, nesses dois grupos, a notocorda ela atua como um esqueleto axial. Tá? Então, a gente não tem as vértebras como a gente tem nos demais vertebrados. É por isso que muita gente argumenta que o termo subfilovertebrata não é muito adequado, que o correto seria craniata, como a gente discutiu anteriormente. Tá? Uma terceira característica bem interessante do grupo é na presença da boca uma ventosa com dentículos queratinizados bem desenvolvidos. Isso daqui é utilizado para o animal se fixar no hospedeiro, essa ventosa, nesse disco oral, e esses dentes aqui, esses dentículos são utilizados para raspagem do tecido da presa, então, portanto, na alimentação. E também a gente vai encontrar 7 pares de brânquias aqui nesse grupo, como vocês podem ver aqui nas laterais dele, né, as aberturas branquiais sem a proteção de um opérculo, como nós vimos também no grupo anterior, que era dos Myxine. Então, essa foi a nossa segunda classe. Agora a gente vai para a nossa terceira classe dos animais conhecidos popularmente como peixes, que é a classe Chondrictis.
A classe Chondricti vai incluir cerca de 850 espécies de vertebrados, conhecidos popularmente como peixes cartilaginosos, que são os tubarões, as arraias e as quimeras. Então aqui vocês veem ilustrado tubarões, as arraias e também as quimeras. Eles podem correr tanto em ambientes marinhos como também de água doce e são, como vocês sabem, famosos predadores, né, nesses ambientes. Talvez estejam entre os mais temidos predadores, como todo mundo reconhece, né, principalmente em relação aos tubarões. Também pode atingir tamanhos bastante grandes. Eu trouxe como exemplo aqui um tubarão-baleia que atinge até 12 metros e 13 toneladas. Então, um animal bastante grande, né? E que se alimenta de zooplâncton. E com relação às características exclusivas dos Chondrictis, a gente pode citar, na maior parte dos organismos, esse corpo fusiforme, como a gente encontra nos tubarões, né? O endoesqueleto ele é cartilaginoso e a nadadeira caudal ela é heterocerca. Se a gente traçar uma linha paralela ao corpo do animal, a gente vai ver que a parte superior da nadadeira ela é diferente da parte inferior. Por isso que é hétero. Hétero significa diferente. Então essa é uma nadadeira heterocerca. Depois a gente vai estudar nadadeiras caudais que são homocercas. Daí vocês vão entender um pouquinho melhor a diferença então entre essas nadadeiras. Tá? Então, essa aqui é uma das características. Nesse grupo, a gente já vai encontrar essas nadadeiras pareadas. Então, nadadeiras peitorais pareadas, nadadeiras pélvicas pareadas e também as dorsais pareadas, tanto a anterior e a posterior. No caso dos tubarões e arraias, a gente tem claramente um dimorfismo sexual. Os machos, na sua nadadeira pélvica, eles possuem uma estrutura chamada clasper, que auxiliam o macho durante o processo de cópula, considerando aqui que nesse grupo, então, a gente tem uma fertilização interno. Uma terceira característica do grupo, também uma característica exclusiva, é a presença de escamas do tipo placoide. A exceção aqui são as quimeras que não têm esse tipo de escama. Tá? O curioso dessa escama é que ela tem essa estrutura muito parecida com um dente de um vertebrado. Tá? Então a gente vai ver que a parte exterior dessa escama ela vai ser coberta por um esmalte. A gente vai ter uma cavidade da polpa e também dentina. Assim, a estrutura é muito parecida com o dente de um vertebrado. E notem também nessa forma hidrodinâmica dessa escama. Então ela diminui o arrasto do animal na água, facilitando a movimentação desses famosos predadores nesse tipo de ambiente. Tá? Então escamas do tipo placoide são escamas dérmicas exclusivas dos Chondrictis, embora alguns peixes como as quimeras não possuam esta escama. Tá? 4 características exclusivas, a gente vai ter de 4 a 7 pares de brânquias. Também a gente vai ver que essas brânquias não são cobertas por opérculo. A exceção aqui são as quimeras. De fato, as quimeras possuem um opérculo protegendo essas aberturas das brânquias. Mas a maior parte dos Chondrictis, então, tem essas aberturas das brânquias expostas. Quinta característica, eles têm órgãos do sentido muito bem desenvolvidos, como é característica de muitos predadores. Tá? Então todo mundo sabe, já ouviu falar do famoso olfato dos tubarões, né? Que captam presas até mais de 1 quilômetro de distância, isso de fato ocorre. Além disso, eles têm outras características como a linha lateral, que percebe vibrações na água. Então quando os animais se movem na água, eles emitem essas vibrações que são capturadas pelas linhas laterais. Uma visão muito bem desenvolvida, muita gente fala que os tubarões enxergam mal, isso é um mito, eles têm uma boa capacidade de visualizar a presa. E essa característica bem particular aqui dos tubarões, que é a presença das ampolas de Lorenzini, que fazem com que eles consigam perceber o campo bioelétrico que circunda os animais, todos os animais. Então, na verdade, a gente pode ver que existem uma série de adaptações que tornam os tubarões tornam os tubarões uma máquina predadora mesmo. Então eles têm várias adaptações para localizar e conseguir capturar a presa para se alimentar. Tá? Então essas aqui foram as características exclusivas dos Chondrictis. E para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai estudar conjuntamente o que antigamente eram chamados de peixes ósseos ou osteíctes, que são 2 classes. Os actinopterídeos e os sarcopterídeos. Tá? Então agora a gente vai fazer uma comparação para diferenciar essas 2 classes aqui que antigamente eram chamadas então de peixes ósseos. Então, como vocês podem já deduzir, uma característica aqui desse grupo que é a
presença de um endoesqueleto ósseo, sendo que nenhum dos peixes que nós estudamos até agora tinham essa característica. Então vamos fazer essa diferenciação então. Tá? A primeira delas é que dá nome ao grupo. Tá? O Actinopterygii, esse nome, ele deriva do grego. Pteryx significa nadadeira, então os dois têm nadadeiras no nome, né? Tanto a classe Actinopterygii como a Sarcopterygii, só que actino significa raios. Então, qual que é a principal característica aqui? Nadadeiras raiadas, como vocês estão vendo aqui nesse exemplar, nessa ilustração aqui na imagem. E do lado direito a gente tem a classe Sarcopterygii, que significa lobado. Então as nadadeiras elas são lobadas, musculares. Tá? A grande maioria dos peixes que nós conhecemos são actinopterígios. Eles ocorrem em todo o mundo, sendo animais tanto de água doce como marinhos, sendo descritas até o momento 23.600 espécies. Essa é disparada a classe mais rica do ponto de vista da quantidade de espécies conhecidas pela ciência dentre todas as classes de vertebrados. Dentre todos os cordados, a gente pode falar. Tá? Já a Sarcopterygii é uma classe bem menos abundante em termos de riqueza de espécies. Nós conhecemos apenas 7 espécies aqui de Sarcopterygios, tendo uma única espécie que ocorre aqui na nossa América do Sul, tá? De peixes lobados. Outras diferenças. Aqui nos Actinopterygios nós temos uma nadadeira do tipo homo-cerca, homo é igual. Então vamos traçar aqui uma linha imaginária horizontal e a gente vai ver que tanto a parte de cima dessa nadadeira quanto a de baixo elas são iguais. A gente pode dividir ela em partes iguais, então nós chamamos de homo, que é igual cerca. É diferente da heterocerca que nós vimos lá no tubarão. Já aqui nesse Sarcopterygii, a gente vai ver que essa nadadeira ela forma uma ponta. Nós chamamos essa nadadeira aqui do tipo dificerca. Tá? Homocerca nos Actinopterygios, dificerca nos Sarcopterygios. Outra diferença importante. As escamas. Tá? Nós temos escamas de diferentes tipos nos Sarcopterygios. E essas escamas, qualquer um que já limpou o peixe sabe que é relativamente fácil de removê-las. Né? Basta vocês pegarem uma faca e no sentido contrário, em direção da escama, arrastar e vocês facilmente removem essas escamas de um peixe actinopterígio. Já o sarcopterígio é diferente, porque essas escamas elas são dérmicas, elas são embutidas no tecido, na derme desses animais aqui. Então, elas não são facilmente removidas como ocorre com os actinopterígios. Tá? Então, uma terceira importante diferença diz respeito às escamas que cobrem o corpo dos actinopterígios e dos sarcopterígios. Tá? E para a gente finalizar, em relação a essa diferenciação, ambas as classes têm uma bexiga natatória. Só que a bexiga natatória dos actinopterígios ela é utilizada para flutuação. Então, o animal ele pode encher ou diminuir a quantidade de gases nessa bexiga natatória e, com isso, ele consegue manter a flutuabilidade dele em diferentes níveis na coluna da água. Tá? Já nos sarcopterígios, essa bexiga natatória pode ser também utilizada para flutuação, mas em alguns grupos, nos peixes pulmonados, ela sofreu uma adaptação e funciona como uma espécie de um pulmão. Então, ela é utilizada no processo de respiração também nesses animais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula. Tá? Então, nos actinopterígios, a respiração ela vai ser exclusivamente branquial, como eu comentei com vocês, enquanto que nos sarcopterígios, a maioria dos exemplares se respiram por meio de um pulmão. São o que nós chamamos, então, de peixes pulmonados. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre outras adaptações que os peixes possuem e que possibilitam com que eles sejam tão abundantes assim e tão diversos no ambiente que eles ocupam. Na aula de hoje nós vimos que os vertebrados, conhecidos popularmente como peixes, eles são divididos em 5 classes. A Myxine, que são as feiticeiras, a Cephalaspidomorphe, que são as lampreias, os Chondrichthyes, que são os peixes cartilaginosos, os Actinopterígios, que são peixes ósseos, e a maioria dos peixes que nós conhecemos, e os Sarcopterígios, que são os peixes de nadadeira lobada, também têm um endoesqueleto ósseo, e são conhecidos popularmente como peixes pulmonados e também os selacanto. Então, esses peixes eles podem ser agnatos, que é o caso das feiticeiras e das lampreias, ou seja, eles não possuem mandíbula, ou gnatostomados, que são o restante dos peixes, ou seja, aqueles peixes que possuem mandíbula.
Os actinopterídeos formam disparado a classe de maior distribuição e riqueza entre todas as espécies de peixes e, na verdade, também entre todos os vertebrados. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!